Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William Azulay e estamos de volta again. Sim, um mês e uns 3 dias de ausência em termos de episódios, mas para quem anda acompanhando o pessoal, sempre presente com vocês nos watch-alongs e nos hype videos. Já, estamos juntos. Hoje eu e o Lucani estamos aqui para tratar de grandes assuntos. Ficamos durante um mês ausentes, mas voltamos em carga hoje com muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Há material extremamente duro, rijo mesmo para vocês hoje. Vai sair. Mas antes de começar e tudo muito mais, entrar aí nas partes quentes do episódio, deixa aqui saber como é que está o nosso grande amigo Lucani. Como é que estás, Lucani, único host da Moneyball que está alegre por esta altura? Como é que estás? Tá tudo bem, né? Com isso aqui, não tem como não estar bem, pá. Com isso aí não tem como não estar bem. Como vocês podem ver, Sands and Four, né? O famoso. O Sandio e o André não vão estar conosco nesse episódio. O Sandio ainda está a tentar recuperar da derrota que os Knicks tiveram com os Nets. Anda um bocadinho. Dos Nets, dos Hawks, perdão. Anda um bocadinho triste com isso. E depois temos o André que, pronto, é o André, não sabe o que é playoffs por algum tempo, então até a época começar ele fica um bocadinho desinteressado. Sim, eu também podia estar um bocadinho triste, já tive um tempo de ficar triste, mas já faltaste esse episódio. Estamos todos aqui juntos pela mesma causa, Devin Booker. Então, o episódio de hoje nós vamos ter uma conversa bastante agradável, onde vamos falar sobre os Sixers, vamos falar sobre os Milwaukee Bucks e o seu trajeto, vamos falar sobre os Hawks, vamos falar sobre os Nets, vamos falar também sobre os Clippers e o seu grandíssimo trajeto, principalmente o Ty Lue, como novo comandante daquele barco, dos Suns, falar um bocadinho dos Jazz, dos Nuggets, mencionar também que vamos abordar também um bocadinho da questão de Dallas, dos treinadores. Vamos falar também um bocadinho disso, da mudança de treinador e da existência de muitos treinadores agora sem trabalho. Vamos também, por fim, vamos acabar com um pequeno comentário sobre a seleção dos Estados Unidos que vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Quando nós estávamos a falar dessas equipas todas, eu poderia só dizer second round, e que vamos falar da second round e vamos falar depois da Eastern Conference Final ou da Western Conference Final. Mas como temos muita coisa para falar, eu preferi mesmo dizer que vamos falar só sobre essas equipas, e depois, à medida que fomos falando das equipas, vou dando os temas, os subtemas de cada equipa, e vamos pegando ponto por ponto, de maneiras a que não fique aqui uma grandíssima confusão e não complique os ouvintes. Então, acho que nós temos que começar, né? No final do dia, vamos ter que começar com o melhor jogo, né? Que foi os Nets contra os Bucks. Porque assim, eu só venho dizer o seguinte: eu e o Sandio dissemos no início do podcast, no início da temporada deste ano, os Nets não ganham nada. E eu estou alegre, muito alegre por poder dizer que eu e o Sandio, os malucos do podcast, tínhamos razão. James Harden, mais uma vez, vai continuar a não ter anel. Vai continuar já vamos entrar para os números. Há números, há dados, há argumentos. Vamos embora! Tá sem mais um ano sem ring. KD a dar-nos 2 exibições lindas, mas para muitos ainda assim
não conseguiu convencer como o melhor jogador da liga. Vamos entrar, é um debate quente também aqui, justamente por termos aqui um bronsexual. E depois vamos falar do outro problema dos Nets, que foi aquilo que se tinha dito, que as lesões poderiam ser um dos principais motivos que impedissem os Nets de serem campeões este ano. Então vamos começar então aqui pelo nosso grandíssimo James Harden. Então, Luqueni, se tivesses que dar uma nota a James Harden este ano por aquilo que ele fez, a incluir, né, os playoffs, ou se preferires dar uma nota à parte, como é que tu irias avaliar? Epá, vou dizer, primeiro eu não posso lhe dar um A, porque primeiro eu não gosto quando tu queres sair de uma equipa, pelo menos acho que ele saiu de uma forma má do Houston, e eu não gostei muito da maneira como ele estava a agir dessa forma. Embora ele queria sair, mas ele podia ter arranjado outras formas de sair. Então isso já me tira um pouco do ar. Mas agora, na regular season, ele estava a jogar muito bem quando foi para os Nets. Isso todo mundo sabe, até foi MVP candidate. E depois, infelizmente, se lesionou. E teve um pouco de nos playoffs, com a lesão, não teve assim tão bem. Principalmente no último jogo. Mas ele pelo menos tentou, então acho que a nota dele final seria um B menos, ou um B. Estás a contar já com os playoffs? Não estás a dar... Sim, sem os playoffs dava um B mais. Mas com playoffs lhe dou um B menos. Bem. O William vai querer exagerar. Não vai ignorar a lesão dele, só vai se focar nos status. Bem, é assim. Eu só quero dizer o seguinte. James Harden fez uma regular season extremamente interessante, e mostrou a todo mundo, e acho que para mim esse foi o melhor James Harden que eu vi na época regular, porque ele conseguiu deixar o jogo de stat pad para um jogo de playmaker. É sério, achei que este jogo beneficiou muito mais o jogo dele, evitou que ele muitas das vezes forçasse situações desnecessárias ou forçadas até, mas infelizmente o corpo dele não está habituado a ter um bom basquete para ganhar. Então esse aí é o problema, e o corpo dele falhou. O que falhou o James Harden este ano foi o corpo dele. O corpo dele entregou coisa que nos últimos anos, pelo menos na época regular, não tem sido o problema. Ele tem sido consistente o suficiente para aguentar a época quase toda, e depois chegava nos playoffs, tem aquele cansaço todo e nós já sabemos o que ele fazia, que é zero. Mas este ano viu-se que ele teve mais dificuldades em conseguir manter isso. Talvez pela idade, talvez por não cuidar do corpo da forma como deveria. Também não é para espantar ninguém a beber tanto batido conforme bebe. Fica a dizer que é um batido que faz bem à saúde, mas aqueles batidos toda hora, sei não. Milkshakes de Oreo. Mas já, tipo, acho que em termos de regular season foi dos melhores, onde se conseguiu ver muito o playmaker, o Harden playmaker. E isso foi bom de se ver, e conseguia juntar isto e a sua habilidade de fazer pontos. Mas depois, quando entramos para os playoffs, ele fez uma série consideravelmente boa contra os Celtics, mas verdade seja dita, os Celtics nesse momento são uma equipa pouco relevante para a NBA. A casa está em chamas, está a arder, uma árvore a arder ali, mesmo está mal. E ele soube aproveitar muito bem aquilo. Mas quando entramos para o jogo das meias finais, o primeiro jogo contra os Bucks, o Harden tem uma lesão
e sai. E era uma hamstring injury que impossibilitou-lhe uma lesão muscular, que impossibilitou-lhe de jogar durante algum tempo. Ele, depois de ver o Kyrie a sair, ele volta, obviamente com o coração, mais coração do que outra coisa. E o James Harden nos 2 jogos... 3 jogos? Nos 3 jogos não ajudou. Não ajudou. Valorizamos o coração do homem, valorizamos tudo, mas quando entramos para o último jogo, tudo bem, o James Harden, vamos dizer, James Harden em 53 minutos quase teve um triple-double, acho que foi 22 pontos, 9 assistências, 9 ressaltos. Vamos dizer, não, quase double. Mas quando vais olhar 23% de lançamento em campo, com 17% da linha de 3, é o que eu digo. É um jogador. E depois vão dizer o clássico argumento: não, ele teve lesionado. Mas aqui deixa-me vos dizer os números do James Harden antes dessa lesão. E vocês vão ver se os números que ele teve este ano não vão muito de acordo com os números que ele tinha antes. Por isso, não sai muito da realidade daquilo que é o James Harden quando estamos em jogos de eliminatória. Quando estamos no jogo de eliminação. James Harden nos outros 6 jogos tinha 23,8 pontos por jogo, a lançar 38%, 25% da linha de 3, 6,7 turnovers e só tinha ganho um dos 6 jogos. Ou seja, fazer um podcast, não faz barulho. Ou seja, estamos aqui numa situação onde James Harden está com números praticamente idênticos aos que ele já vinha mostrando nos outros anos. Teve 22 pontos, entrou, de certa forma, está próximo à média. A lançar 38%, também teve próximo à média. Lançou pior, talvez também, aí podemos incluir pela quantidade de lançamentos que fez mais minutos também, então é normal. E depois, da linha de 3, 25%, que é a média, mas neste jogo lançou 17%, teve 4 turnovers. Então, teve próxima média dos turnovers e também perdeu. Por isso, neste exato momento, o James Harden em 7 jogos de eliminatórias está 1-6. Por isso, eu se tivesse que dar uma nota ao James Harden nos playoffs, para mim, mano, tinha que ser mesmo um F, mano. Tem que ser mesmo um F. E na season toda? Tem que ser um F. E vou te dizer uma coisa. Vais me dizer que estou maluco. E eu que estávamos a discutir há tempo. Eu não posso aceitar que a desculpa dos Harden fans seja o Harden esteve lesionado. O homem entrou em campo, fez 52, 53 minutos. Se era esforço, se não era esforço. O que está lá é 53. Não está lá asterisco em esforço ou não. Está lá 53. Vamos olhar para os grandes jogadores que já ganharam títulos lesionados. Kobe Bryant, a lesão do dedo, lesão no joelho, lesão no pulso, lesões que influenciam na forma como tu jogas, principalmente se for na tua mão de lançamento. Stephen Curry, lesionado também, na mão, quando jogou contra os Rockets e rasgou o bibe. E eu não vi ninguém a falar que coisa. O que quero dizer é o seguinte. Estava lesionado naquela série? Estava. O people só se recorda de falar de lesão quando eles perdem um jogo. Eles perdem o jogo, mano. É F pra mim, meu. É F, meu. E a season toda, todo mundo sabe que o James Harden jogou bem nos playoffs. Na época regular eu dou-lhe um B+. Então a totalidade é o quê? B+ com F, você faz já as contas. Faz as contas. Acho que acaba tipo por ser um C-, algo parecido. Um C-. Porque assim, ele mostrou para mim nos playoffs o que nós temos visto já toda hora, que é um gajo que chega ali nos playoffs, pouco mostra. Por isso,
Por isso é para. E de realçar que o Westbrook em jogos de eliminatória chega a ter maior rendimento que o James Harden. Não é muita. Mas todo mundo foca no Westbrook. Atenção! James Harden em Game 7 nos últimos anos. 2015 lançou 7 de 20. 2018 lançou 12 de 29. 2020 lançou... passar, estou com algo no background, não vais aparecer. 2020 lançou 4 de 15. 2021 lançou 5 de 23. Oh meu Deus, eu me pergunto que tipo de jogador é este que estamos todos a falar, mas o Westbrook é a vítima. Mas quando temos um James Harden que faz bem pior. Sobretudo foi o Kyrie. Não jogou, não armou em voltar, ninguém lhe gozou, ninguém falou mal dele. Estás a ver? Ninguém falou mal dele. Mas eu vejo que tu a moral da história quer dizer que basicamente ele já não devia ter jogado. Não, a moral da história é: se achas que estás fit enough para poder jogar, caso tu percas o jogo, não me vem buscar desculpa de não, mas eu estava lesionado. Porque tu estás basicamente a usar isso como uma situação de válvula de escape caso dê errado. Mas tu sabes mesmo que ele estava lesionado? Não. Agora te pergunto. Se eu vou jogar lesionado, já com o intuito de utilizar esse argumento, então fui jogar para quê? Caso dê certo. Não. Mas eu não vou te complicar muito. Porque tu foste um daqueles que apoiou o LeBron quando ele perdeu a série. Apareceu lá, não, tem uma mão partida. Não, mas esse aí, o LeBron não pode falar mais. Agora, James Harden, todo mundo sabia que ele estava lesionado. O LeBron só apareceu a última da hora. Se tu entras para jogar, ninguém quer saber se tu tens o quê, mano. Ninguém quer saber. Ainda por cima, 52 minutos. Ninguém quer saber, mano. Não, pior ainda. Agora imagina. Você já está lesionado e ainda tens que jogar esse tempo todo. Ninguém lhe obrigou. Ele jogou porque quis. Ele tentou ganhar o jogo. Ele queria estar no campo. Com boi de break. Olha, mas fez um ponto até bonitinho nos momentos finais do jogo. E agora, pegando no outro parceiro. Esse aí eu vou deixar para ti. Para tu começares primeiro. Que é o Kevin Durant. O que é que tu... como é que tu classificas essa questão toda do Kevin Durant? Do modo geral, acho que até acho que é positiva, porque o Kevin Durant, embora ele não ganhou, acho que ele ganhou, para mim pelo menos, ele ganhou muito mais respeito nessa última série dele do que os títulos que ele ganhou com os Warriors. Ele teve que se esforçar um monte, mesmo tentou dar o máximo dele e não conseguiu no final. Mas pelo menos dava para ver que ele acho que ele até estava atingindo um nível superior a como ele estava com os Warriors, não sei. Ou se não fosse superior em termos de performance, mas se ele já pudesse fazer isso antes, e nunca tínhamos visto ele fazer isso antes quando estava sozinho, basicamente. Então ele fez dessa vez e então lhe dá um pouco de mérito nesse aspecto. Mas só que a única coisa que faz eu não pensar que ele é o melhor do mundo nesse momento, que o William já sabe, é porque, embora ele jogou muito bem, ele não fez nada no overtime praticamente. Não estava praticamente inexistente. Overtime acho que fez 0 pontos. Ele se fizesse algum... E ele tem a chance de recuperar. Tiveram várias chances de pontuar no overtime, não pontuou nenhuma vez. Se ele fizesse aquele triplo, se aquele lançamento que ele fizesse fosse triplo, a história seria muito diferente agora, mas não foi. Não, mas depois... é o que o Sérgio diz. Ele pagou caro por não calçar 41. Exatamente. Mas aquilo seria muito difícil daquilo ser triplo. Você está vindo um lançamento que está vindo da mid-range para a linha de triplo e está a tentar fazer fadeaway. Ele tem aqui mesmo para a linha de triplo primeiro e depois fazer fadeaway. Assim é muito difícil, mesmo para pessoas que calçam menos. Essa é muito difícil chegar na linha de triplo e lançar. Mas foi por muitos poucos, foi mesmo por muito poucos centímetros, se não milímetros, para aquilo ser um 3.
Foi mesmo na pontinha. Foi mesmo na pontinha. Porque ele se fizesse isso, essa performance que ele teve aqui com os Nets, ele se fizesse isso com o OKC, o Warriors não estariam nas finais naquele ano. Pois não. Pois Bem, não. Então, ele ganhou muito mais respeito para mim agora do que nos anos de Warriors. Não sei se todo mundo concorda com isso, mas é assim como sim. Mas a pergunta é... eu sei que tu vais ter esse argumento porque tu não interessas muito se o jogador falha ou não falha no momento crucial. Mas o fator de ele ter feito airball não borrou, de certa forma, Também. a Mas o pintura? airball foi no overtime, né? Sim. Claro que sempre que mostrar airball borra um pouco o jogador. Mas, eu acho que ele também já estava... Ele jogou, fez 3 jogos seguidos, já jogou o jogo todo, não? E aí, depois estava voltado de lesão, acho que podem utilizar um pouco de desculpa porque ele estava cansado no overtime. Mas mesmo estás cansado ou não, o resultado foi esse. Então embora podem justificar um pouco, tens de ter as consequências na mesma. Agora a minha pergunta é, e eu não estou a fazer essa pergunta tendo como a minha perspectiva, mas é uma pergunta que na net surgiu. E eu queria te perguntar, porque eu acho que é uma pergunta interessante para alguém que é bronsexual responder. Por que com o KD conseguimos menosprezar o facto dele ter falhado a bola da vitória, a jogada da vitória, e não conseguimos fazer isso quando é um LeBron, mas depois conseguimos dizer de boca cheia que o KD é o melhor jogador da liga? Muitas das vezes as pessoas que fazem isso são pessoas que acho que são haters do LeBron, mas não porque o LeBron faz exatamente, é porque eles preferem o Michael Jordan. Você se for ver, a maior parte das pessoas que falam isso são os fãs do Michael Jordan. E como ninguém compara muito o KD com o Michael Jordan e falam que ele está a competir para ser o melhor de sempre, então eles têm tendência em falar melhor do KD do que do LeBron. E tentam justificar, tentam minimizar o que o LeBron faz. E sempre que ele erra, tentam utilizar isso como desculpa para tentar acabar com o argumento que ele é melhor que o Jordan. Mas não é um quanto pouco incoerente, assim podemos dizer. Tu estás a dar, tu no LeBron, se o LeBron falha o lançamento ou passa para o colega, é criticado brutalmente, mas depois, num KD que falha, dizemos que não, mas é normal, ele já tinha feito um grande jogo, não podíamos exigir mais, mas o argumento de que ele é o melhor da liga continua. Isso que eu estou a falar. Muitas vezes esses fazem argumentos. Eu só vejo que o Skip fala muitas das vezes. Mesmo quando ele está completamente errado, ele não muda de opinião. Ou ele é bias com alguns jogadores e outros não. Por exemplo, o Paul George, ainda hoje, no jogo do passado, como ele falar assim, mas ele fez porcaria no final. Eu tenho quase certeza, nem vi, mas tenho quase certeza que o Skip vai inventar uma desculpa qualquer. Se fosse o caso do LeBron, não ia inventar nada, ia só falar que é por isso que ele não é melhor como Jordan, não é clutch, coisas assim. Porque o LeBron, se tivesse feito aquilo, exatamente tudo que o KD fez, ele fez no Game 7. Exatamente essa performance assim. Todo mundo ia falar que ele não é clutch. Iam se esquecer do lançamento que ele fez, iam se focar no overtime. Mas foi o que aconteceu. LeBron contra os Golden State, 2018. No Game 1, né? Exato. Fez 53 pontos. Acho que 53 ou 52. Ele estava nos 50, agora não sei exatamente. Foi 51. Triple double, não? Não foi triple double, não foi. Mas que teve um monte de ressaltos. Exato. É isso que eu estou a dizer. E isso, de certa forma, para mim é um bocadinho engraçado. Por isso é que eu tenho a opinião de que o teu jogador tem que concluir. Estávamos a ter essa discussão. Eu não quero saber se tu durante o jogo apareces muito. Eu quero que tu apareças no momento em que a equipa mais precisa para fechar o jogo. Por isso é que eu digo muitas das vezes que
Não me interessa se durante 3 quartos fizeste 20. Se no último quarto fizeste 0 e perdeste o jogo. Para mim não me interessa. Sim, vamos dizer, não, o teu colega de equipa devia fazer mais. Não me interessa, devias ter aparecido também. Te pago um salário para tu apareceres no momento em que a equipa precisa também. O único Por isso é que eu digo. Não, problema com esse tipo de argumento é porque eu acho que as pessoas falam isso, estão tipo a menosprezar o que acontece no resto do jogo. O básico são 48 minutos. Mas as pessoas vão se lembrar do primeiro quarto ou do último lançamento? Esse Achas é que, o por exemplo, mal. outro Esse é coisa, o mal. achas que as pessoas, por exemplo, no segundo jogo dos Suns contra os Clippers, achas que as pessoas vão lembrar-se do facto do Paul George ter feito 9 pontos em poucos minutos e que conseguiu levar o jogo até a liderança dos Clippers? Isso Ou vão vão se falar lembrar do dos sítio. dois, ou vão lembrar-se dos 2 free throws que ele falhou? Claro que os fãs vão se lembrar dos dois feats, mas basicamente a minha perspectiva é essa. Tu estás a ter uma perspectiva de um fã, tu estás a ter uma perspectiva de um coach ou de uma pessoa que está a jogar. Basicamente, porque eu acho que se tiveres a mudar de perspectiva e se focares como jogador, você tem que valorizar todas as jogadas que tu fazes, consoante o tempo. Então, se não valoriza isso, se tu estás focado no final do jogo, não vais ganhar o jogo assim, tu só estás focado no fim. Tu mudarias alguma coisa na jogada que o Nash fez? Darias a bola ao KD ainda? Ou tentarias fazer uma outra jogada? Tentar aproveitar o KD como bait e fazer com que o Bruce Brown na última jogada? Mas aquele tem aqui mesmo, porque ele é o melhor jogador do ataque. Por que ficar pelo 3 se estavam a perder, acho que por 1? E o que é que tomar a decisão errada? Por que tentar resolver por 3 quando... Tudo bem, foi uma boa defesa por parte do jogador dos Bucks, mas senti que o KD ficou muito tempo com a bola e acabou por querer resolver o jogo com um lançamento extremamente difícil. Foi mesmo difícil. Por isso, eu acho que... Aquilo possível podia desenhar uma jogada para o KD, mas que ele não começa com a bola, que agarra a bola no final. Podia fazer algo assim, mas o target tem que ser o KD mesmo. Podiam arranjar um lançamento mais fácil. Isso é o que ele podia ter feito. Mas em contrapartida, depois temos do outro lado uma outra equipa que veio para resolver e dar alegria a todo mundo que queria que os Nets saíssem, que eram os Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks que tiveram uma grande conquista. Mudaram a equipa por completo. Continuo a achar que o treinador não é competente o suficiente. Não é mesmo? Mas a pergunta que eu te faço sobre esta conferência, sobre este duelo, né, Nets Bucks, que é das semifinais, é o seguinte: para ti, quem foi o jogador? Quem foi o melhor jogador dos Bucks e qual foi o jogador mais importante dos Bucks? Não só a mesma coisa. O melhor jogador dos Bucks foi Giannis, mas o mais importante foi o Middleton. Por quê? Se tu podes ver, sempre que o Giannis está sempre, quase todos os jogos que ele faz, ele está sempre a jogar bem. Com o que ele pode fazer, como ele é um jogador limitado, mas com base no que ele consegue fazer, ele está sempre a jogar bem. Mas a quem define que se eles ganham um jogo ou não é sempre o Middleton. Então, nos 2 primeiros jogos em casa dos Nets que eles perderam, o Middleton não estava, parecia que ficou em Milwaukee, estava lançando muito mal. Depois em Milwaukee, o Giannis continuou a jogar bem e o Middleton apareceu, ganharam 2 jogos. Foram em casa dos Nets de novo, o Middleton desapareceu de novo, perderam de novo. Agora, depois nos 2 últimos jogos ele apareceu e ganharam no final do dia. Então o Middleton é o jogador mais importante, porque o Giannis é sempre consistente, do modo geral. Embora ele seja o melhor jogador. Isso que tu disseste é importante, porque é o seguinte: eu não sei se tu já reparaste, todos os jogos com equipas complicadas que os Bucks ganham, é sempre necessário que o Middleton tenha uma excelente noite de lançamentos. Eles têm que estar a lançar bem do campo. E a minha questão é:
será que nós não menosprezamos o Middleton, o trabalho do Middleton nos Bucks, ao darmos muitas das vezes o foco em... Porque se formos a ver, quem deu o ponto da liderança no overtime foi o Middleton, com aquele fadeaway no centro do garrafão. Foi ele. Então, são lançamentos como esses que muitas das vezes acabam por definir os jogos. Middleton já tem nesses playoffs uns 2, 3 lançamentos desses. E então, a questão é, será que o Middleton não merece um bocadinho de mais protagonismo? Eu não sei se ele merece mais protagonismo, mas porque ele já é All-Star, não? Queres que ele seja o quê? Superstar? Não, Superstar não é. Não, Superstar não. Mas eu digo, é a forma como tu analisas o jogo. Porque se tu fores a falar, muitas das vezes as pessoas só analisam o jogo tendo como perspectiva o melhor jogador da equipa. E não como o fator, não como o X-Factor. Isso tu vai falar em termos de fãs, não em termos de treinadores. Não, em termos de fãs. Não, treinador eu nunca posso. Não te falo sempre de fãs, porque os fãs normalmente é que. Os fãs gostam de focar mais focam-se mais no que mais brilha, ou para o que mais aparece para eles. Eles veem que o Giannis é quase sempre o que mais se destaca. Mas aí está, para o Giannis poder fazer um jogo de 40, 30 e tal pontos, ele precisa de um Middleton muito bom atrás da linha para criar espaço. Sim. Porque se o Middleton, Drew Holiday, Forbes e companhia não está a lançar bem, a marcação no Giannis torna-se muito mais fácil. Por isso é que se diz que o Giannis tem mesmo para poder jogar numa equipa, ele precisa de jogadores lançadores nesse caso, que inspirem confiança e que ao mesmo tempo sejam ameaças para o adversário. Porque se o Middleton tiver a lançar 3 de 10, eu não me vou preocupar em querer ir para a zona, por exemplo. Não vou me preocupar. Não é zona. Não vou me preocupar em querer tirar o perímetro. Não vou. E vou ficar na zona. E vou esperar o Giannis vir. Faço aquela zona que os Bucks, que os Heat fazem. 2, 3. Acabou. Vou-te obrigar a lançar. Vai ter sempre 3 pessoas lá dentro. Exatamente. Vou-te obrigar a lançar, tu que estás a lançar mal, e vou condicionar o jogo do teu melhor jogador e ganho o jogo. Isso é que eu estou a dizer, que merece um bocadinho mais protagonismo. Outro que eu também acho que devíamos falar também um bocadinho é o trabalho do PJ Tucker e o trabalho do Drew Holiday. Não, o Brook Lopez também. Brook Lopez, principalmente no último jogo, ele teve 3 tampões importantes. No KD. Ele tentou ir pro sexto 3 vezes e ele deu tampão essas 3 vezes. O bloco foi demais. O PJ Tucker também, porque foi ele que estava a frustrar o KD um pouco. Ele estava a tentar alcançar durante o jogo todo e até se calhar funcionou no overtime. Se o KD estava mesmo cansado, que é o que as pessoas estão a falar. Então, tem que dar muito mérito ao PJ Tucker, porque estava sendo físico com ele durante o jogo todo. E o qual era a nota que tu darias à defesa do PJ Tucker? Estava um a menos, porque ele foi fouled out, né? No último jogo. Um a mais, um a. Se ele não cometesse as 6 faltas, como ele cometeu, o tempo diminuiu um pouco. Então, um a menos. Ele fez o que podia fazer. Mesmo o Drew Holiday também, houve uns lances, mas só que o Drew Holiday é muito mais baixo, é muito mais difícil de defender o Kevin Durant. Então, mas mesmo o Drew Holiday também defendeu bem o KD em alguns lances no final do jogo. Aí está, o Drew Holiday não teve muito bem em termos ofensivos na série, mas acho que é aquilo que eu te digo. Quando teve que aparecer, ele apareceu. Ele fez 2 ou 3 lançamentos extremamente importantes. Fez 3 lançamentos. Acho que ele pontou 3 vezes seguidas. Sim. No último. No fourth quarter. No fourth quarter e no outro ainda fez algo. Ainda fez alguma coisa. Então, a questão mesmo passa mesmo por aí. Acho que os Bucks conseguiram ganhar. Ok, as pessoas vão sempre dizer: os Nets todos saudáveis. Os Nets passariam. Pois, mas também se falarmos isso,
os Cavs todos saudáveis, com os Warriors, se calhar teria mais jogo. Os Warriors todos saudáveis, se calhar ganhariam os Raptors. Os Lakers todos saudáveis, se calhar passariam os Suns e assim sucessivamente. Então, acho Faz que parte do basquete. é isso, as lesões fazem parte do desporto e nós temos que aceitar esse fator negativo do desporto. E cabe ao treinador, se é bom, conseguir encontrar formas de ajustar à realidade que tu E tens. outra coisa que também as pessoas nunca mencionam muito, isso também afetou mesmo o Miami Heat do tempo do Big Three do LeBron. No último ano, eles estavam muito desgastados, estavam até sempre lesões todos os anos. E no último ano, o Dwayne Wade e o Chris Bosh não estavam a jogar assim tão bem. Porque por causa do que estava acontecendo nos outros anos, eles precisavam já de descanso. Então isso tudo faz parte de ganhar títulos mesmo e ser consistente na NBA. Tem muitos fatores e nem só tens o melhor time, muitas coisas podem acontecer. Exatamente. Por isso é que epá, acho que um treinador muitas das vezes está daí. É por isso que eu nunca fui muito com a cara do Steve Nash, a não ser pelo controle do ego. Eu acho que ele falha muito, ainda muito em termos táticos. Ok, consegue explorar bem alguns jogadores como o Bruce Brown e o Blake Griffin, por acaso, têm dado boa utilização. Mas acho que em ajustes é muito fraco ainda. Acho que é Yeah. muito fraco. O Mike D'Antoni está ali, mas o Mike D'Antoni só estava ali para tentar ganhar o anelzinho dele, ficar Uhum. ao pé do filho dele, Harden, e essas Mesmo o coisas. Soderman também estava, não sei se estava a fazer o quê. Não, só estava ali mesmo só para coisa, dizer, não, vamos tentar ganhar esse mambo. E não deu certo. Ah, e com isso, acho que esta série nós podemos pôr um bocadinho de lado e podemos já passar para uma outra equipa que é mais interessante, porque fez algo histórico nestes playoffs, que são os Los Angeles Clippers, que foram a primeira equipa a conseguir, a primeira equipa que Yeah. conseguiram virar duas séries dos playoffs, estando a perder 2-0 Uhum. e conseguiram virar isso. A minha pergunta é, dado aquilo que se passou com os 76ers, quanto, quanto, qual é a nota ou a percentagem que tu dás de crédito ao Ty Lue pelo sucesso dos Clippers? Porque o Doc Rivers tinha dito que, indiretamente, ou diretamente, dependendo de como estás a ver as coisas, que as coisas em Los Angeles não iriam mudar muito porque o Ty Lue estava lá quando os Sixers também perderam. Quando os Clippers também perderam contra os Nuggets. E a minha pergunta é, até qual é o crédito do das a Ty Lue? Acho que isso tem que se ver um pouco aos dois lados. Tens que dar crédito ao Taylor porque ele fez algo que o Doc Rivers não conseguiu fazer. E dá para ver também, principalmente por causa dos ajustes que ele faz. Mesmo no último jogo contra os Suns, eu vi, principalmente, porque as outras séries do Clipper eu não estava prestando muita atenção. Mas eu vi que ele fez grandes ajustes entre o primeiro jogo e o segundo jogo. E é por isso que ele também consegue, provavelmente. Ele merece muito crédito ao voltarem 2 vezes 2-0. Eu não sei se o Doc Rivers ia ser capaz de fazer isso nas duas séries. E o Ty Lue conseguiu porque ele soube ajustar, soube arranjar uma maneira de transformar o ataque da outra equipa pior e melhorar o ataque dele, da equipa dele. Ele faz sempre ajustes que dificultam os melhores jogadores. E também tens que ver o outro lado. Que, por exemplo, no Dallas se tivesse a jogar, que o Porzingis estivesse bom, provavelmente eles iam ganhar mais jogos. Iam ganhar a série. Nos Jazz, se olhares, o Donovan Mitchell dava para ver que ele estava um pouco lesionado. E se ele tivesse ainda melhor, se calhar, mas esse também não vou lhe dar assim muito melhor. Perderam mesmo sem o Kawhi. Mas já, enquanto isso, os Nuggets daquele ano não estavam 100%, eles estavam jogando muito bem. Sempre que os Clippers eles deixassem voltar para os jogos, eles não estavam a dar mais nenhuma chance aos Clippers, só estavam a pontuar. Mas tu Então não tens que dás... Sim, continua. Então tens que ver os dois lados, mas sim, tens que dar muito mérito ao Ty Lue, porque eu acho que mesmo assim o Doc Rivers provavelmente nem ia passar essas duas séries, não teria a jogar agora com os Suns. Mas tu não achas que a equipa ganhou mais confiança com o Lue? Tipo, o Lue conseguiu aproveitar jogadores como Terrence Mann e Uhum. torná-los Yeah. confiantes. Mesmo o Reggie Reggie Jackson. Jackson, que Yeah. está um grande scorer, está tipo o scorer que os Pistons deram max. Uhum. Está o
também conseguem. O O Luke Kennard. Já E ao devia mesmo jogar mais tempo, não sei porque é que estava no banco. e está a aproveitar bem o Marcus Morris também. Mas diria mais o Terrence Mann, o Kennard e o Reggie Jackson. Uhum. Reggie Jackson até parece que é o melhor jogador dele, se fosse a ver só principalmente desde que o Kai saiu, ele é o que tem sido mais consistente. Depois já tem jogos que explodem mesmo e depois tem jogos como o de ontem que, que não joga assim tão bem. Pois, porque a minha cena é o seguinte, o Tai Lu, e eu sei que não é só o Tai Lu, acho que estamos a falar Tai Lu, mas não é só o Tai Lu, estamos a esquecer de uma outra figura do staff dos Clippers que é bem importante para isso, que é o Chauncey Billups. Yeah. Chauncey Billups está a servir como um excelente mentor para Paul George e para Kawhi e mesmo para o resto da equipa. E eu sinto que a equipa está, como é que eu posso dizer? Está muito mais concentrada do que antes. Está muito mais dedicada, ligada ao jogo. Tu vês, ganham uma posse de bola, há aquele ânimo. Não vês só o Patrick Beverley a ter aquele ânimo, vês todos. Vês Hustle, vês quando as coisas não estão a correr bem, mais calma. Quando eles estavam a perder contra os Jazz, na primeira parte, por 25, 26 pontos, com o Doc Rivers, não teriam recuperado. Yeah. Não teriam. Ele fez um bom. Ela soube ajustar, soube aproveitar o ponto fraco do Gobert. Embora ele é uma excelente defesa debaixo do cesto, mas ele não sabe defender. Não é um bom jogador, não sei como é que é jogador da NBA. Mas pronto, Bagueri Biombo. Eu onde eu vi a capacidade do Lu adaptar-se foi na série contra os Dallas. Os Dallas estavam sempre a querer o Zubac para poder fazer o Zubac subir e faziam um high pick and roll e procuravam explorar a debilidade do Zubac. E com isso como é que se chama? O Luka brincava, estava sempre a brincar. Só que o Taylor soube ler o jogo e viu que não adianta tu teres o Zubac em campo, porque o Porzingis não faz jogo de big. Yeah. Não faz jogo do big. O Porzingis vai ficar sempre ali próximo ao perímetro à espera da bola para lançar. Então não faz sentido nenhum tu estares a dar aquilo que os Dallas queriam, que foi o que aconteceu nos 2 primeiros jogos. Ele ajustou pondo um lineup mais pequeno, aonde a partir daí reduziu os minutos do Zubac e a estratégia mudou. E foi quando as coisas começaram a melhorar. Se não me engano, foi quando o Reggie Jackson entrou no starting lineup. Yeah. E acho que o Beverly saiu, não estava mais a jogar. Exato. Ele afastou o Rondo durante algum tempo e apostou naqueles. Ou seja, ajustou de tal forma que mudou a dinâmica do jogo da equipa. E isso foi permitindo com que depois o Kawhi tivesse o seu jogo e essas coisas todas. Mas aí está. Será que Doc Rivers, com o comando dos Clippers, teria tido a mesma audácia? Não, porque já vimos na série contra os Six, ele não ajusta muito. Ele gosta mais de manter a estratégia inicial e... Não, já vamos entrar aí, porque isso dos Sixers mesmo, isso é problema grande. Aí, porque tu para poderes fazer uma reviravolta dessas, é preciso tu ajustares, é preciso tu fazeres uma boa leitura de jogo. E nós vimos isso. Não foi só bom desempenho ofensivo, foi bom desempenho defensivo. Sim. A equipa está muito boa. Ele consegue explorar muito bem a qualidade dos jogadores que ele tem e consegue ganhar. Foi o que tu disseste, por exemplo. Eu pego sempre no Reggie Jackson. O Reggie Jackson está a jogar como se fosse um jogador de dar por jogo 20 pontos por jogo. 20? De maneira eficiente. Eu sempre já está a lançar, eu vejo, esse gajo. Está a atacar. E é por causa dessas que o Reggie Jackson nesse verão vai pedir um grande contrato. Isso é quase certeza. Não sei se vão conseguir manter.
Conforme está a jogar, vai roubar dinheiro a uma outra equipe. Fácil. Uhum. Fácil mesmo. Isso aí é fácil. Ah, e a minha pergunta agora é: eles agora estão jogando contra os Suns. Nós já vamos tirar uma parte para podermos falar só desse confronto. Mas eles agora estão a jogar com os Suns e estão a jogar sem o Kawhi. Achas que é possível eles fazerem o comeback do 0-2 e ganhar 4 jogos seguidos, por exemplo? Como Sem o fizeram com o Kawhi. Jazz, sem o Kawhi? Se com Kawhi eu já acho difícil, mesmo sem ele, acho quase impossível. É sempre possível, né? Nunca pode falar que é impossível, porque eles já têm que jogar, têm que mostrar, você não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que a chance deles fazerem isso é muito baixa. Porque dessa vez, outro problema também é o Quinn Snyder. Eu não sei o que ele não tirou o Gobert. O problema o problema é isso. O Dallas, ele conseguiu aproveitar o Taylor conseguiu aproveitar o ponto fraco do Dallas e dos Jazz. O ponto fraco do Dallas era que, embora eles tenham muito ataque, a defesa deles não era assim tão boa e não tinha um big que ele aproveitava aí debaixo do cesto. Era essa a história. Depois o Carlisle é um bom coach, mas ele só aproveitou dessa forma. O Quinn Snyder estava dependendo muito de triplos só. Eles perderam a essência deles defensivo. Não sei se viste bem o times dele. Por que ele foi deixar o Gobert a defender o Terrence Mann? É exatamente isso. Ele tinha que ajustar. Eu estava a ver o jogo, o Gobert estava a ser quase irrelevante no campo. Ele tinha que tirar o Gobert do campo e pôr ele de vez em quando. Então o Toronto soube ajustar e os coaches que ele estava a jogar contra não souberam ajustar também para fazer o Tyronn mudar de novo. Agora, o Monty Williams não é assim. Não só o primeiro, ele já fez o Tyronn ajustar e não funcionou na mesma, nos 2 jogos. Ele tentou diminuir o impacto do Ayton. Primeiro começou com small ball no primeiro jogo, não funcionou. Ayton dominou. Dessa vez decidiu começar com jogar o Zubac, que é o melhor posto que eles têm. E mesmo assim não funcionou. Agora ele vai fazer o quê? Esse é o Kawhi. Agora o Chris Paul ainda vai voltar. Se o Kawhi voltar, a série ainda vai ficar mais interessante. Mas agora, se o Kawhi não voltar, tá a ver que eles vão perder provavelmente em 5 jogos. Vão ganhar se calhar um jogo lá em Los Angeles, mas vão perder em Phoenix no 5º jogo. É isso, porque eu acho muito difícil, porque no final do dia, eu acho que o que permitiu os Clippers virar foi o treinador, nesse caso o Ty Lue, ter melhores ajustes que o adversário. Sim. Porque o Quinn Snyder não soube ajustar em condições. E foi o que tu disseste, faz muito bem. A questão de perder a essência dos Jazz, o permanecer no lançamento de 3, não tinha outra ideia para além disso. O Rick Carlisle também, de certa forma, perdeu por não conseguir retirar do seu banco um outro scorer. Se não era o Luka e o Tim Hardaway Jr., não tinhas mais ninguém. Não tinhas mais ninguém. E senti que nos Jazz foi mesmo claro isso, porque não é muito estranho uma equipa que, ok, tem shooters, Joe Ingles, Bogdanovic, ok, que são basicamente shooters, mas depois tu tens outros, depois tu só tens Mitchell e Coxon para score. Mas será que se os lançamentos não estão a entrar, tu não consegues tirar outro proveito? Pá, estranho. Eu acho que um problema que se o Gobert, se alguém conhece o Gobert e está a ver isso, por favor, lhe digam isso. Eles são postos que não tem muitos skills. Ele pelo menos tem que ter físico para conseguir tirar os jogadores do caminho. Porque ele mesmo, quando agarrava a bola debaixo do cesto, tirava a bola, ele não conseguia fazer nada mesmo sendo mais alto. Então ele pelo menos tem ganhar pelo menos mais um pouco de físico, vai ser um jogador muito melhor. Vê só o exemplo do Ayton com o Gobert. O Ayton tem o footwork, tem os fundamentals de basquete lá. E tu vês que o Ayton não fica preso a lançamentos. Os pontos do Ayton são muito fáceis. Quando digo muito fáceis é do gênero, ele não complica. Ele está lá, ele recebe a bola na melhor situação, está na hora certa, no sítio certo, bucket. Está na hora, está no sítio certo, bucket. E quando tem que usar o seu físico, de certa forma ele também sabe utilizar. Mas tu não consegues ver isso do Gobert. É desengonçado, não consegue oferecer nenhum tipo de ameaça à defesa e acaba por, como é que eu posso dizer, concentrar tudo o que é defesa para cima do Donovan Mitchell. Então, eu não posso crer que um jogador como o Gobert
esteja a ter numa equipa que quer ganhar campeonato 11 pontos, 12, tem um contrato de quase 200 milhões. Tipo, não faz sentido. Faz sentido. Isso. Porque mas eles é um bom mas mesmo esse ano mesmo no ataque, eu vi que os mesmos Clippers não estavam até medo dele. Muitas das jogadas foi até para ele não cima dele. Reggie Jackson fez bullying em cima dele. Isso também porque ele não demonstrou isso desde o início do jogo. Eu estava a ver o jogo, ele estava muito desleixado na defesa, nem parecia o Gobert. Vários lances que ele podia dar tampão, que ele só olhou. Não tentou fazer nada. Depois, quando tentou se esforçar, os outros já estavam muito quentes, já não queriam saber. É um jogador que não tenho nenhum tipo de admiração, muito fraco. Então, esse é o pequeno cheirinho que temos dos Clippers nessa na penúltima ronda. Depois nós temos o grande jogo, Sixers Hawks. E esse aí eu vou deixar, eu vou começar dizendo que os Sixers foram a grande desilusão. Os Sixers foram a grande desilusão porque esperava-se que os Sixers fossem aproveitar o facto de Lakers não estarem, Nets já não estarem, Clippers provavelmente, não sei, mas provavelmente podem não estar, e tentar ganhar este ano o tão esperado título para a Filadélfia. Mas desapontaram muito porque eu acho que a equipa de Filadélfia ao longo dos anos só tem piorado. Eles começaram bem, mas depois foram perdendo um bocadinho daquilo que eles queriam fazer. Ora acertavam ali, depois desacertavam no outro sítio. Ora acertavam aqui, depois desacertavam ali. E a equipa nunca chegou a encontrar o verdadeiro rumo. Verdade seja dita, antes de mais eu vou dizer que hoje eu tenho um conhecimento melhor para poder dizer que o Danny Green faz muita falta às equipas, pelo facto dele conseguir defender e pelo facto dele conseguir criar aquele spacing na equipa necessária para poder fazer o lançamento. Ele faz lançamento e por ser um lançador ele cria aquele spacing e de certa forma ajuda para a fluidez do ataque da equipa dele, e defende também extremamente bem, ou seja, acaba por ser um bom two-way player, se assim podemos, 3&D na verdade, 3&D. E acho que ele fez muita falta a partir do momento em que os Sixers tiveram que jogar sem ele. Mas é aquilo que eu também falo, e aquilo que tu também falaste, ajustes. Ajustes. Os Sixers tinham na sua equipa pelo menos 2 All-NBA Defensive Players. Matisse Thybulle, Ben Simmons e ainda tens o Joel Embiid. E também, se tiver completamente focado, também pode ser tens esses 3. E tu não vais pegar na ausência do Danny Green como o principal motivo do insucesso da tua equipe. O principal motivo do insucesso dos Sixers é terem Doc Rivers. Eu não esperava nada. Eu não esperava nada diferente de um choker. Eu não esperava nada. Não esperava, porque eu já venho dizendo há muito tempo que este indivíduo não vale nada. E vou dizer porquê. Vou começar o histórico de Doc Rivers. 2003 com Orlando, estava a ganhar 3-1 Pistons, perdeu. 2009 Boston, estava 3-2 a jogarem contra os Orlando, perdeu. 2010 3-2 contra os Lakers, perdeu. 2012 Boston 3-2 contra os Heat, perdeu. 2015 contra os Clippers 3-1 contra os Houston, perdeu. 2016 estava já a favor de... Ele estava a treinar os Clippers também. Estava 2-0 contra os Portland, perdeu. 2017, 2-1 contra os Utah, perdeu. 2020, estava 3-1 em cima dos Denver,
perdeu. E 2021, quando estava com os Sixers a ganhar os Atlanta Hawks, também perdeu a série. Estava 2-2 aí Estava para casa. 2-1. Estava 2-2, acho. E não te esqueças que nos 2 jogos em que eles perderam seguidos, eles estavam quase sempre com uma 15 or more lead dos Hawks. Os Sixers entraram esta época com um recorde de 160 e tal a 0 de jogos onde tinham 25 pontos ou mais, ou não, 15 pontos ou 16 pontos ou mais de liderança, e não perder o jogo. E chegou o Doc Rivers e veio trazer o espírito de burrice e de choking que ele trazia consigo do ano passado para os Sixers. É assim, eu não posso aceitar que um indivíduo que me queira ganhar um campeonato me venha dizer que quem gosta de basquete, quem percebe de basquete, percebe que o Ben Simmons tem que jogar nos momentos cruciais. Então eu vou deixar um jogador que não sabe lançar, não sabe fazer nenhum tipo de lançamento livre nos momentos cruciais do jogo. O teu base, a tua segunda estrela. Isso também é um pouco complicado, porque ele é o melhor defesa. Mas a defesa está. A tua defesa, nem a defesa perde valor a partir do momento em que tu também não contribuis para o ataque. Eles não precisavam do Ben Simmons para defender. Não precisavam. Eles têm equipa suficiente para poder encontrar formas de travar os shooters, porque até o Bogdanovic nem lançou bem. Estava lesionado. Mas eu não posso aceitar que o Gallinari esteja a brincar com o Tobias Harris. Gallinari pôs o corpo dele em cima do Harris. Ninguém pôr quem são Simmons aí no campo. O Simmons estava no campo e não puseram a defender. Não, eu não estou a dizer que o Simmons tinha que estar fora todo o jogo, mas no momento em que precisavas de ganhar, em que não era a defesa o problema, mas sim o problema estava em termos ofensivos, o Simmons não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Tu vais ver o jogo, o Maxey merecia mais minutos que o Simmons. O rookie. O Maxey merecia mais minutos que o Simmons. Esteve a defender bem. Esteve bem também ofensivamente no jogo 6. Esteve muito bem no jogo 6 em Atlanta, onde Doc Rivers teve que se render à pressão do povo, que era retirar o Ben Simmons, sentar, para evitar o Heka Ben, pôr o Maxey em campo e dizer: meu puto, faz o teu trabalho. E ele fez. Foi melhor. Devia ter feito mesmo no último jogo. Tu devias ter. Não tem como. Porque não tem como. Porque já com os Houston não, com os Wizards. Os Wizards houve um jogo. Eles não quiseram saber. Heka Ben Simmons. Isso era a única alternativa que tinha. Entre sofres 2 pontos e sofres 1 ou menos de 1, ou seja, nenhum, eu vou preferir essa opção. Não sei, depois também se derraca um jogador. Não só frustra esse jogador, mas também tira o ritmo do resto dos jogadores que estão à volta. Porque não está mais a tocar assim dentro da bola, não está a lançar. Porque não tem como tu manteres um jogador que durante 7 jogos, no último quarto, só tenha feito 2 ou 3 lançamentos. Não faz sentido. No último jogo acho que nem lançou nada. Não fez. Nos últimos 2 jogos não fez nenhum. A influência do Ben Simmons muitas das vezes na segunda parte em termos de pontos era só 2 pontos. Vai-te mentir com umas assistências e tudo muito mais, mas é o que eu falo. Se tu fores a ver o jogo, muitas das assistências que ele faz é porque ele foge o garrafão. Porque tem medo de ir para a linha de lances livres. Aquilo que falavam do Lonzo, que o Lonzo tem medo de penetrar porque não gosta de ir para a linha de lances livres, é a mesma coisa que deveriam estar a falar agora. Porque é o que acontece? Ele é grande, 6'10 ou 6'11, guard, e tem medo de ir para o paint. Tem medo, porque tem medo de parar na linha de lances livres. É inadmissível. Como é que um Ben Simmons foge-me à marcação de um Trae Young? Debaixo do cesto.
Exatamente. Eu não sei como é que eles não conseguiram aproveitar esse maior ponto fraco que os Hawks têm, que é o Trae Young na defesa. Meu, tu tens os guards Trae Young, Kevin Huerter. Quem são os guards dos Sixers? Era o Vence. Curry e o Simmons, provavelmente. Exato. E também tens o Harris. Aonde é que houve o body do Harris e do Ben Simmons Uhum. no Trae Young? Eles não exploraram o defeito eles não exploraram um defeito que os Hawks tinham, que era a má capacidade defensiva dos bases, do backcourt, e mesmo de alguns shooters, estavam Gallinari e companhia, não souberam aproveitar isso. Yeah. Eles não são assim, é um time tão bom assim na defesa, os Hawks. Claro que não. E por isso é que eu espero que os Bucks não desapontem também. Então, por isso é que não me faz sentido nenhum os Sixers terem ficado daquela forma. Não faz. E para mim, isto é um motivo de dizer que Doc Rivers já deu. Já deu. E agora, tu me perguntas, Ben Simmons merece sair dos Sixers? Merece. Uhum. Os Sixers não tem como funcionar. Porque do género? Tens duas opções para mim. Para além da trade. Ou Ben Simmons muda de posição, deixa de ser point guard, vira power forward, ok? Mas lá que me ligar mais um vídeo. Não, isso é o que eu estou a dizer. Ou ele muda de posição, vira power forward, ou o Ben Simmons aprende a lançar. Mas a cena é, será que num verão o Ben Simmons aprende a lançar ao ponto de ser uma opção viável dentro do jogo? Para mim, o que ele tem que começar a fazer mais ele primeiro vai ir para esses Jogos Olímpicos, que ele não vai. Pelo menos aí ele se fosse com esses Jogos Olímpicos com a mentalidade que vou lançasse, provavelmente ia ter mais, seria mais fácil ajustar isso para a NBA também. Primeiro devia fazer isso, porque só treinar, eu já vi que bem sim, só treinar não muda nada, porque os treinos dele não se aplicam nos jogos. Então ele tem que treinar, o que ele tem que fazer, ele tem que exercitar durante o jogo. Então os Jogos Olímpicos serão uma boa opção para isso, mas ele pelo visto não vai. Não sei se vai fazer o quê, mas provavelmente vai voltar o mesmo jogador na próxima época. Porque esse é o mesmo problema com ele todos os anos. Então, o que ele tem que fazer, se vai treinar, tem que fazer treinos que vão influenciar no jogo dele no campo. Não só treinos de ficar lançar aberto, não sei o quê. Não, tem que começar a fazer mais jogos contra os jogadores e ele tem que lançar. Tem que se mentalizar. Você só é tão bom quanto o teu ponto fraco. Se o teu ponto fraco continuar aí assim, não vai a lado nenhum. Isso é complicado. É complicado, é porque não tem como. É assim, eu sou os Sixers, eu tento arranjar um bom pacote para conseguir trazer o CJ McCollum para os Sixers. Acho que é a trade mais certa para os Sixers, mas não sei se é a trade mais certa para os Blazers, porque assim, se o Damian Lillard quer ficar em Portland e tira um CJ McCollum para pôr Ben Simmons, o Damian Lillard está a mandar mensagem, meu mano, estou a tirar o pé. É possível. Não vejo isso a funcionar. Não vejo isso a funcionar, porque enquanto tu vais dizer, não, porque nos Portland eles têm lá boas opções ofensivas, bons shooters e essas coisas todas, artilheiros. O Ben Simmons, com a forma como joga, pode ajudar a distribuir o jogo para eles. E aí depois o Damian Lillard vai aceitar ficar o 2, o shooting guard. Não vejo isso. Não vejo isso. Isso vai diminuir o tempo dele de bola. Bem simples, quando ele está no campo, não tem a bola. Praticamente não é inútil. Então ele tem que aprender, tem que começar a cortar mais pro cesto e pontuar. Algo parecido com isso. Eu acho que isso aí é um problema que ele vai ter que resolver
porque eu acho que o valor dele baixa muito. E eu com o André muitas das vezes falo, a maior, a maior dor dos Sixers é não ter trocado o Ben Simmons pelo James Harden. Yeah. Exatamente. Tinha uma chance. E eu não estava a pedir assim tanto, era só James Harden, se calhar mais alguma coisa. Quer dizer, era Era o só Ben o Simmons Simmons e mais alguma picks, coisa. era o Ben Simmons picks e um miúdo. Ah, agora, O valor dele baixou muito, muito. E se ele não melhorar, vai baixar ainda mais. não. Agora até acho que nem adianta fazer trade dele. Mais vale deixar ele vir o próximo ano, tentar jogar melhor, as pessoas esquecerem um pouco. Depois tentar fazer trade do que fazer logo agora, vão receber muito menos. Você quer dizer, a melhor trade agora seria o CJ McCollum. Mas é aquilo que eu digo, para o CJ McCollum ir, tu terias que dar o Ben Simmons, o Maxi, uma pick e sei lá mais quem. Mas agora diga aí, será que o CJ McCollum vale isso tudo? Não vale. Não vale. Por isso é que eu estava falando, não adianta fazer trade por ele agora. Tem que tentar arranjar primeiro, dar mais uma off-season. Ele, se na verdade, se não tiver a lançar, comecem já, aproveitem enquanto ele está tão bom número para fazer trade dele. Yeah, senão, é isso que eles têm que fazer, provavelmente. Pelo menos na regular season, as pessoas ainda vão esquecer. Tem um pouco de recency bias, tá? Vão ver tipo um pouco da regular season, vão falar, assim, mas tem um pouco. É muito melhor. Não vai ser assim tão bom na mesma como ano passado, mas vai ser muito melhor do que fazer trade dele agora. Que as pessoas têm, que a última imagem que eles têm dele é essa aí, que ele não está a jogar quase nada. Pois. Então, mais vale ganhar aumentar um pouco o valor dele e fazer trades. Se ele não mudar. Agora, se ele começar a lançar muitas mais vezes agora, quando voltar na regular season, aí pode se ver como te dá. Acho que esse é o approach deles. Pois. E agora, isso do Doc Rivers, seria só gastar dinheiro à toa. Eles assinaram no ano passado. E eles deram um monte de dinheiro, então ainda deve ter tipo uns 3 anos no contrato. Agora vamos ter que ficar com ele. Isso aí é mesmo duro. E agora, relativamente aos Hawks, que é o teu palpite? Acho que eles têm um ataque muito bom. Quase todo mundo, exceto o Capela, lança. O Capela é só aproveitar as oportunidades que tem debaixo do 6, principalmente quando fazem alley-oop. O Trae Young, mesmo quando não está lançando tão bem, ele começar a passar bem a bola. Mesmo assim, ainda consegue ter um pouco de impacto no jogo. Consegue ter um impacto suficiente para ganhar, porque até no último jogo, se for a ver dos Sixers, ele não lançou bem mesmo assim. Conseguiu matar o time no jogo, o jogo todo. Que parte da culpa é mudar Rivers, mas já. Os Hawks, acho que eles já fizeram tudo o que tinham para fazer esse ano, provavelmente. Não vejo eles aparecerem os Bucks. Os Bucks têm tudo para. Tem guards suficientes para aproveitar o Trae Young. Tem o Middleton, tem o Coise, o Drew Holiday. Eles têm uma boa série contra os Hawks. Mesmo o Herter também não é assim grande defesa, então também os dois têm sempre bons matchups. Depois o Giannis também vai fazer sempre os números deles, provavelmente. Os Hawks não tem assim grande defesa, então se conseguiste passar pelos Nets, você tem que ter um status similar contra os Hawks, provavelmente. Não vamos dizer que o Capela vai te travar, duvido muito que isso vai acontecer. Ele não tem assim tanta agilidade. E PJ Tucker também tá lá, e do Brook Lopez. Eu acho que os Hawks já ganharam a última 6 que têm para ganhar. Não acho. Eu acho que os Hawks ainda vão dar alguma coisinha. Antes de mais, queria também dar os parabéns aos Hawks e ao nosso grande Bruno Fernando pelo facto de estar a fazer história, está inserido num squad, numa equipa que está nos playoffs, que está a ir distante, e ele acaba por fazer parte da equipa e está a fazer história. Primeiro angolano nas conferências, na final da conferência Oeste, perdão, da NBA, da NBA. E ficamos felizes por
em 2 anos, a sua história, o seu livro continua a ser bem escrito, com coisas positivas que honram o nosso país. Mas passando agora para o jogo, eu fico muito alegre por ver a forma como o Trae Young consegue utilizar a sua inteligência no jogo. É um jogador que reduziu bastante os seus lançamentos, shot selection melhorou bastante, já não fica a insistir muito nos logo threes ou em triplos desnecessários. Acho que isso melhorou muito. Ele consegue ter a calma necessária muitas das vezes para mudar a sua forma de jogar. Vimos que ele saiu de uma série onde ele praticamente não conseguia fazer pontos porque entrava no garrafão e só tinha Tobias Harris, Embiid e companhia. Então ele conseguia explorar bem o seu tamanho para ficar basicamente um playmaker. E aproveitava para fazer os seus colegas melhores, Capela, e foi o que mais aproveitou, sendo que o Trae Young e o Capela bateram recordes em termos de lobs para numa série, acho que foi uma coisa de género. E isso só mostra o quão inteligente ele é ao saber aproveitar o seu jogador, o seu poste, e conseguir fazer com que o resultado seja mais importante do que a sua performance, porque muitos ficariam mais preocupados com os seus 30 pontos e essas coisas todas. Por outra, é bom saber que jogadores como Kevin Huerter, Gallinari e tudo muito mais estão a conseguir ajudar bastante o Trae Young nesse processo. Acho que os Hawks são uma equipa que está bem montada, porque eles decidiram fazer uma montagem de tudo que é shooter, que a liga quase tinha, e puseram ali. Faltou alguns, talvez o Steph Curry ali. Mas é uma equipa que está, do ponto de vista ofensivo, é interessante. Acaba por oferecer perigo para os adversários, não? E de certa forma exige que tu também tenhas um bom plano de jogo, senão tu perdes o jogo mesmo. Depois, dizer que os Hawks ainda estão a jogar sem o DeAndre Hunter, que é uma grande falha para eles. É se calhar o melhor two-way player que eles têm, bom a defender e também muito bom a atacar. E na volta? Não, acho que não, porque ele tem uma operação, acho que no joelho, ok? Então, mas é um jogador muito interessante. Eu acho que os Hawks ainda é aquela equipa que vão parar na final. Eu estou a prever a final Suns-Hawks, já tinha dito isso. E eu espero que seja isso, né? Porque os Hawks vai ser muito mais fácil para os Suns. eu acho que os Hawks ganham em 6. Apesar de não concordar, acho que os Hawks ganham em 6. Os Bucks? Os Hawks ganham em 6. Os Suns ou os Bucks? Os Hawks ganham os Bucks em 6. Ok. Acho que vai ser ao contrário. Não. Acho que os Bucks têm um bom matchup contra os Hawks. Mas vamos ver, né? E é por aí. Agora, entrando também por uma outra parte também, antes de sairmos daqui, que é com o Embiid. É assim, todos nós tivemos a falar de Tobias Harris, do Ben Simmons, essas coisas todas, mas vou dizer uma coisa: o Embiid tem que ser mais sério, o Embiid tem que aparecer mais, o Embiid não pode continuar a dar gasosas conforme tem dado. O Embiid falhou lances livres cruciais, fez free throws, fez turnovers cruciais, fez. Depois temos outra turnover, fez como é? Turnovers, e depois tem a outra que falhou um layup fácil. E houve um jogo em que o Embiid na segunda parte simplesmente fez 0 de 12. Então a minha questão é o seguinte: não vale a pena tu seres aquele jogador que gosta de mandar boca, que gosta de falar dos outros, que gosta de ser o palhaço, o showman, quando na hora H tu não apareces. Se foi o que disseram, um jornalista disse, um repórter disse na televisão.
se te interessa assim tanto o jogo, isto ele estava a falar porque ele tinha relembrado a expressão do Embiid quando o Embiid perdeu o jogo contra os Sixers, contra os Raptors, que estava a chorar. E ele disse, se te importa assim tanto, então por que nos momentos mais decisivos tu não tentas fazer diferente? Ele tem razão. Se o jogo importa tanto para o Embiid tem que ter uma outra postura na altura em que deve realmente mostrar. Porque nós já sabemos que o Embiid vai fazer na regular season isso e aquilo, mas já se está a tornar um padrão onde já se começa a desconfiar o que vamos esperar do Embiid nos playoffs. E isso acaba por ser um bocadinho preocupante para a equipa que tu já tens nos Sixers. Porque se o Embiid vai abaixo, tu não podes contar com mais ninguém. E dizer que o melhor jogador dessa série da parte dos Sixers foi o Steph Curry, que é o único que não tem culpa. É mesmo, foi o Steph Curry. Um problema que eu vejo um pouco na Embiid é que, e não sei se isso tem a ver com o coaching, mas já eu como tinha o Tobias Harris no Fantasy League esse ano todo, eu vi Embiid é muito agarrado com a bola, ele sempre fica com a bola, tenta sempre pontuar ele. Muitas das vezes ele não é a decisão certa, principalmente nos últimos segundos, nos últimos minutos. A maior parte das vezes ele não consegue fazer o ponto para dar liderança, mas ele sempre tenta, está sempre a tentar. E esse é um problema que os Sixers também tiveram nessa série. Não souberam quem que vai acabar o jogo. Embiid tenta, não consegue. Tobias Harris às vezes tenta, sempre que ele tenta, uma parte das vezes ele até consegue fazer um bom ponto, mas também não recebe a bola suficiente. Ben Simmons esquece. O Curry não tem padrão, não tem patente suficiente para ele não tem patente suficiente para pedir a bola e receber. Então a gente tem que descobrir também isso na próxima season, nessa off-season. Quem que vai ser o closer deles? Porque ele não tem closer nesse momento. Também devia ser o Tobias Harris, mas o Embiid não, praticamente, você pode ver os jogos que eles perderam. O Embiid está sempre a tentar fazer todos os pontos, quase todos. E a maior parte das vezes falha. Mas tudo tá aí. O Tobias Harris tem que ser mais agressivo, tem que ser tipo Kobe e exigir a bola, coisa assim, mas isso não é a personalidade dele. Isso tem que ser, acho que tem que ser o coaching mesmo a definir isso. Tem que olhar, tem que falar com o Embiid e com o Harris e falar, não, essa situação aqui, vamos pro Harris. Como os Santos fizeram no último jogo. Puderam muito bem a bola voltar pro Booker e ele fazer um fade away, mas não. Foram pro Aiton. Tem que ajustar. Tem que ter ajuste. Não é porque és o melhor jogador que tens que ser o closer. Se é um jogador melhor a closer, deixa o outro ser o closer. Se é para falhar lançamentos conforme ele falha. E agora, saltando para a parte das previsões, estamos já em termos de debate. Já fizemos mais duas? Não, era do coisa, para fazermos só a previsão, só para deixar claro, que é dos Suns contra os Clippers e Hawks contra Bucks. Suns, Clippers, queria só deixar que estávamos a falar, é a única, acho que é aquela parte que eu vou só falar mais um bocadinho, que é só isso, depois vamos entrar para a previsão, comentários sobre a seleção e terminar, que é a vinda do Chris Paul pode prejudicar de certa forma a organização dos Suns, pelo facto dos Suns estarem a jogar esta série, estarem habituados a jogar com Cameron Payne, e o Cameron Payne trazer algo diferente relativamente ao que o Chris Paul traz na forma como os Suns jogam. Eu não estou a dizer que o Cameron Payne é melhor, estou a dizer que o Cameron Payne está a trazer alguma coisa que, não estava ali no caderno do Ty Lue, estás a ver? E que faz com que a equipa tenha uma forma de jogar diferente. Agora, o que ontem principalmente eu notei isso no jogo 2, é que a falta de Chris Paul em campo é notável nos momentos onde a equipa tem dificuldades para explorar
o Devin Booker, porque o Devin Booker depois acaba por algumas vezes ter que ficar com a bola, depois a equipa não consegue fazer pontos e acaba por tomar mais decisões. Eu acho que a vantagem de trazer o Chris Paul de novo é que o Booker passa para a posição 2, posição que ele gosta, e permite-lhe fazer aquilo que ele mais gosta, que é fazer pontos. Porque o Payne pode até ficar na 1, mas a forma como o Booker pega na bola fica tipo, o Payne não é o playmaker. Só que a bola é maltratada. Mas também ao mesmo tempo eu acho que a mexida disso pode mudar de certa forma a dinâmica da equipa. Eu não acho que vai mudar só porque eles já estão habituados a jogar com o Chris Paul. Só foram 2 jogos. Pode se calhar já afetar um pouco no início do jogo, mas acho que consoante o jogo for, eles vão se ajustar e depois vão acabar por ganhar na mesma. Ou perder, mas vão se ajustar. Acho porque eles já jogaram muito mais vezes com o Chris Paul do que sem ele. Okay. Então acho que vai ser. Acho que não vai ser muito difícil, mas justo. Olha, dizer que o DeAndre Ayton está a fazer uns playoffs formidáveis. A única pessoa que diz que o DeAndre Ayton não está a fazer um grande playoffs chama-se Sandro Fernandes, que diz que Mitchell Robinson é melhor do que ele. Mas pronto, vocês já sabem o que fazer quando o Sandro diz essas loucuras. Mitchell Robinson o DeAndre Ayton está a fazer por jogo 16.3 pontos por jogo, 10.8 ressaltos por jogo e uma eficiência dentro de campo de 73%. Ora, isso é brilhante. Acho que até eles podiam ir muito mais vezes com o Ayton, não vão o suficiente. Eles vão jogando com um certo período, depois mudam o ataque, não sei o quê. Se forem mais vezes com o Ayton, ele ainda pode melhorar muito mais os números. Principalmente nessa série. Este é o jogo que o Ayton, esta é a série que o Ayton tem que aproveitar demasiado o seu matchup, que é o Zubac. Zubac é a versão europeia do Chris Mem, é um lixo, posso mesmo dizer isso com todo orgulho. É um lixo, um cone de jogador que defensivamente não vai conseguir defender o Ayton. O Ayton é mais rápido, 2, o Ayton é mais atlético, 3, o Zubac é um cone. E viu-se isso no jogo 2. Acho que foram 3 ou 4 situações onde o Ayton retirou proveito de ser mais atlético que o Zubac. E o Zubac nada pode fazer. Então, tem 3 dunks na cara. E depois é o que eu falo. Isto vai dar a situações de benefício por parte do Ayton. E o Ayton tem que retirar todo tipo de benefício. E o Monty Williams tem que procurar mais e mais jogadas onde o Ayton possa estar mais envolvida e explorar essa deficiência, que é que se o Zubac continua em campo, é explorar, porque os Clippers não têm outra solução a não ser manter o Zubac. Não sei o que é que o Lu vai preparar, mas não tem outra solução a não ser manter o Zubac, porque sem Ibaka ele vai ter mesmo que jogar, porque o Ayton, de todos os confrontos que eles tiveram, é aquele, uma vez que o Anthony Davis esteve lesionado, é aquele que mais joga a big. Sim, é aquele. É aquele que ele vai precisar de jogar mais, vai poder explorar mais a vantagem deles jogarem big, estás a ver? Porque pá, o Zubac pá, não digo que seja pior do que o Jokic, não digo que seja pior que o Jokic, é pior é que o Jokic a defender, para mim. Ou não? Não sei se é pior, mas não é melhor, não se compara no ataque, então não tem como comparar. Não, mas eu estou a falar defensivamente, ofensivamente para o Ayton. O Ayton vai ter que explorar o fator de ter o Zubac lá. Exato, porque vai ser o confronto onde o Ayton vai poder explorar, na verdade, o garrafão. Ele no primeiro ele teve o Anthony Davis, tudo bem, ele também foi fazendo bons pontos com os pick and rolls e essas coisas todas, mas quando o Anthony Davis ainda estava saudável, ele estava com uma certa dificuldade em ter ter a eficiência que poderia ter quando até um banana ali. Depois teve os Nuggets. Acho que os Nuggets não tem ninguém no garrafão que pudesse parar ele. E agora tem o Zubac. Acho que tem tudo para fazer porque também isso também vai lhe facilitando um bocadinho a vida. E ele tem mesmo que explorar esse mamo.
Não tem como. Depois temos os Hawks, Bucks. Bucks. Eu acho que os Hawks ganham. Os Bucks. Acho que os Bucks perdem 6. Já expliquei. Mas agora acabei de receber a notícia que o Cam Reddish vai jogar no jogo 1. Obviamente nós depois vamos fazer uma revisão dessa série porque ainda não vimos o jogo. Com certeza vocês quando estiverem a ver isso já vão saber o resultado do jogo e vamos já ter também tirado as nossas conclusões do primeiro jogo. Mas o Lucani acha que os Bucks ganham em 6, eu acho que os Hawks ganham em 6. E agora vamos terminar este episódio engraçado e até bastante interativo, mencionando rapidamente a equipa dos Estados Unidos para Finalizaram hoje, né? já finalizaram hoje e a equipa então é constituída pelo seguinte: guards temos Damian Lillard, Bradley Beal, Devin Booker, Zach LaVine, Drew Holiday. Forwards: Kevin Durant, Jason Tatum, Draymond Green, Chris Middleton, Jeremy Grant, Kevin Love, Bam Adebayo. Em centers só tens um posto que nem é bem posto, que é o Bam. Draymond Green é entre aspas. O Draymond Green é entre aspas. O Jeremy Grant também pode chegar um pouco. Mas Jeremy Grant está jogando na posição 5. Não, se cada faz em posição 4. Mas também depende, eles têm muito ataque, defesa não é mesmo? Acho que isto vai ser engraçado, vai ser uma seleção Mas engraçada. tem o Kevin Love. Tem o Kevin Love. Também não defende quase nada. Pois é o que eu estou a dizer, isso vai ser uma seleção que eu acho que se apanharem aí uma equipa... Não, acho que o Bam Adebayo faz um bom trabalho. Eles que, provavelmente vão jogar. Estou a falar que equipa, estou a ver que eles vão ganhar mesmo. Eu estou a ver aqui. É muito ataque, mas acho que a posição 5 está muito, muito solta. Acho que o Bam e depois o Draymond Green podem ajudar um pouco. Pois é isso. Se calhar também trazer uma nova dinâmica para os Jogos Olímpicos, tirar o famoso 5 e trazer o 5 moderno para tornar o jogo um bocadinho mais rápido e pode apanhar de certa forma as equipas, aos adversários de surpresa entre aspas. Depois ele tipo, continua a ser menos que da NBA, né? Que? Ele é tipo da FIBA. Sim. É menos. Sim. Ainda mais chances que vão estar a lançar mid-range, praticamente. Pois. Então acho que a equipa também é boa, esta equipa que vai jogar para os Jogos Olímpicos, vai ser em Tóquio, que deviam ser no ano passado, mas vai ser este ano. A nossa Angola também está agora a competir, vai começar agora o torneio pré-olímpico para poder garantir a qualificação para o mesmo e vamos esperar depois os resultados da mesma para podermos comunicar nas nossas páginas. Agora, só para mencionar o último dado que acho interessante para também não passar, esta vai ser a primeira final desde 2006 onde não tem LeBron, não tem Kobe nem Stephen Curry, o que por sua vez já é engraçado, é um dado por acaso bastante interessante e que se calhar passa muito ao lado e não vemos como é que grandes jogadores estiveram sempre ali no pódio no momento H. Depois mencionar que as 4 equipas que ficaram, os Hawks, Bucks, Suns e Clippers, têm jogadores que nunca ganharam ring. Tem o Trae Young, tem o Paul George, tem o Middleton e o Giannis e tem o... Estava também. Acho que a única equipa que ganhou é o Suns, que é o que... não, nem o Quadra ganhou. E o Chris Paul. Ganhou. São equipas onde tem jogadores onde vão ganhar o seu primeiro ring. E depois dizer que estas 4 equipas, 2 delas, os Suns e os Clippers, nunca ganharam, mas os Hawks e os Bucks, Hawks não ganham desde 1958, os Bucks desde 1971.
os roteiros. Mas já, este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o William Azulay. Estou aqui com o meu amigo Lucani. Esperamos que tínhamos dito tudo. Não falamos dos treinadores, porque não vamos deixar isso muito extenso. Vamos falar isso numa outra altura. Mas já. Provavelmente vamos falar nos lives se fizermos. Exato. Watch along. Há coisas que nós já nem sequer abordamos tanto, porque nos watch-alongs nós já ficamos a falar isso tudo. E estamos a aproveitar essa altura para interagir mais com vocês. Por isso, vocês já sabem, tem que tentar nos watch-alongs para começarmos a rir e essas coisas todas. Vocês já sabem. Estamos juntos. Até a próxima. Eu já estava a ficar com saudades de vocês, de gravar e essas coisas todas. E Sons and Four, fomos. Eu também.